Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar nossa última aula, né? Porque a semana que vem já são o período que seria avaliativo, né? Mas que a gente vai fechar as notas de vocês, vocês vão entregar trabalho. Então, essa vai ser a nossa última aula, tá? Nessa aula a gente vai só concluir algumas coisas sobre a questão da gestão, né? E o papel do diretor dentro da escola. Eu espero que mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrentou, né, vocês tenham conseguido absorver conteúdo de um modo satisfatório, né? Eu sei das dificuldades, mas, né, a gente, como diria o Darwin, tem que se adaptar, tá bom? Então, eu vou dividir aqui a tela com vocês, só para a gente colocar os aspectos finais e a gente concluir, tá? Isso aqui é a última parte do texto que eu mandei para vocês no começo desse bimestre, tá? Aí, um pouco falando sobre a questão dos recursos humanos dentro da escola, né, o processo de comunicação, entendendo que os recursos humanos, o que a gente chama de RH dentro da escola, né, seria essa parte burocrática administrativa que se liga aí tanto ao financeiro quanto ao administrativo, tá bom? Então, é no primeiro ponto, né, o RH, ele lida com essa questão do corpo docente, né, o corpo discente também, tá ligado com os alunos, os pais e os funcionários, né? Então, essa estrutura toda burocrática, técnica, administrativa, financeira. Bom, a gestão do RH, né? E aí a questão da comunicação também tem como intenção dinamizar os processos de comunicação em intra-escola, né? Dentro dos membros da escola, como também interescola, pode ser entre escolas também, e com a comunidade como um todo, certo? Então, processos de comunicação em geral, que vai desde um comunicado, falando, sei lá, de aumento de mensalidade ou desconto, ou o que foi feito, né, de melhorias, ou o que precisa ser feito, até folha de pagamento, enfim, especificar o que acontece dentro da vida financeira da escola, tá? Aí, no caso dessa questão da comunicação, né, ela é feita internamente dentro da instituição, tá? Tudo que precisa ser feito. Aí a escola vai determinar se é por e-mail, se eles colocam comunicados pela escola. Geralmente a escola trabalha com e-mail, né, e com comunicados oficiais, né, para poder também ter respaldo depois. Bom, aqui nessa parte ainda do RH, então, vou falar um pouco sobre a questão da gestão do tempo e da qualidade de ensino, tá? Isso aí não tem ligação com RH, mas é só para a gente fazer a ponte aqui com essa questão de gestão. Gestão de tempo, o que é isso? A gente organizar o tempo dentro da escola. Vocês sabem que tudo dentro da escola gira dentro da organização e do planejamento. A gente já discutiu isso várias vezes, tá? E por isso, gerir o tempo para obter maior qualidade é fundamental, tá? Os estudos apontam que quanto mais os gestores, né, se preocupam em otimizar o tempo, melhor seria essa produtividade dentro da escola, tá? Mas também não pode pensar que a escola é uma fábrica, né, uma indústria, apesar de ela parecer muitas vezes isso, né? Então, também tem que ver qual que é esse tempo de cada um, mesmo porque dentro da escola a gente tem, entre os alunos que têm problemas de síndromes, né, tem problemas de dislexia, de sociabilidade, então isso também precisa ser administrado, tá? Que cada um tem um tempo diferente. Porém, a ideia é que a escola crie uma harmonia para que todo mundo caminhe, certo? Bom, aqui nessa última parte, né, que eu coloquei, que é preciso fazer também os procedimentos internos para você ter um elevado nível de excelência. Isso quer dizer o quê, gente? Cumprir prazos, estabelecer as metas que devem ser atingidas dentro da escola, né? Como, por exemplo, o ritmo de aprovação, ou o que pode ser entendido como retenção. Então, tudo isso faz parte dessa questão da gestão do tempo, certo? Bom, aqui sobre a questão do controle acadêmico, tá? Coloquei aqui 9 pontos para vocês que são fundamentais para entender isso, tá?
Bom, com relação aos alunos, tá? O que você vai ver? Bom, quantas matrículas estão sendo feitas, né? Fazer um parênteses aí, não adianta só matricular o aluno, né? Tem que ver também se ele vai a essa aula realmente, tá? Apesar de não ser mais atribuição do Estado, né, de fazer essa conferência, a escola tem responsabilidade sobre isso. Para vocês terem uma noção, eu estava numa reunião agora da TPC da escola, e o número de alunos que, apesar de terem recebido os comunicados, né, estarem inscritos ou no grupo do WhatsApp ou no Classroom, eles não acessam as plataformas e não fazem as atividades. Então, isso é uma ideia de controle também, tá? Gestão dos documentos dos alunos. Por que isso é importante, gente? Porque se um supervisor de ensino for na escola e resolver, né, fazer o levantamento, todos os documentos têm que estar lá, né? Como carteira de vacinação, inclusive, tá bom? Transferência e remanejamento de alunos. Isso precisa ficar sempre muito claro, tá? Porque o aluno tem que estar com o seu registro em dia para você saber da vida escolar desse aluno, né? A gestão das turmas, né? Quantos alunos estão em cada sala, quem são esses alunos, como é que você faz a composição dessa sala, se você usa algum mapa, tipo um sociômetro, para você ver quais alunos podem se encaixar melhor em cada turma, enfim, fazer a gerência disso, tá? A gestão dos diários dos professores, né, que periodicamente a coordenação solicita. Por que é importante que os diários estejam em dia, gente? Porque o diário é um documento, tá? É um registro que a escola tem que ter. Por isso que você não pode levar o diário embora, né, das escolas, ele deve ficar sempre na escola, que se acontecer alguma coisa, a direção, a coordenação precisa ter acesso a eles, tá? A gestão das notas dos alunos, né, fazer aí um mapeamento desse desempenho dos alunos, né, como é que eles estão, se a coisa precisa ser acelerada, se ela precisa ser revista. Frequência, né, apesar de não ser mais obrigação do Estado, frequência a escola tem que controlar, né, tem que avisar os pais, aí também, pensando até em abandono, né, de aluno da escola, para fazer o controle mesmo, para a gente ter também essa ideia do censo escolar. A carga horária, né, que esses alunos vão ter, que tem que respeitar os parâmetros da LDB, e a gestão dos conteúdos ministrados pelos professores, né? Porque, apesar de o professor ter liberdade de cátedra, ele tem que cumprir o conteúdo programático, porque um conteúdo programático de um ano pode ser o pré-requisito para o ano seguinte, tá bom? Agora, a questão do papel do diretor, tá? Muito se discute sobre qual é o papel do diretor, se ele tem que ter uma formação específica em gestão, alguns dizem que ele precisa ter passado pela sala de aula, aí várias discussões cabem nesse sentido. Nós não vamos entrar aqui nesse mérito, né, porque ele é muito amplo. Então, apontando aqui objetivamente, tá? Qual é o papel dele, né? Ele exerce uma função importante no cotidiano da escola, já que aí ele seria o cargo da liderança, né? Aquela pessoa que encabeça a liderança. As suas obrigações pode ser atribuída tanto no setor administrativo quanto no financeiro. Ele também precisa estar a par do que acontece economicamente dentro da escola, tá? Ele não precisa interferir no trabalho pedagógico, isso aí fica a cargo do coordenador, mas ele precisa estar a par de como está sendo desenvolvido esse trabalho pedagógico, tá? Também trabalhar com coordenação junto ao corpo docente, apesar de a gente ter a coordenação na escola, mas o diretor também precisa ter essa conexão, né, com os professores, e também o processo de integração da família e da escola, né? Aí seria aquela tríade, né? Escola, família e sociedade. Então, como eu disse, o seu papel é de liderança, né? Que pode influenciar tanto de maneira positiva ou negativa, dependendo do tipo de gestão que esse líder vai implementar, certo? Quais são as atribuições, então, desse diretor, né? Ou dessa diretora? Ela vai encabeçar o planejamento da instituição, então tudo vai passar por ele, sim, ou por ela, né? Falando ele no sentido do papel, tá, gente?
tá? Independe de gênero. Então, ele vai encabeçar o planejamento, ele vai coordenar esses trabalhos, claro que ele encabeça, mas ele delega, precisa delegar, já que a gente está falando em gestão democrática o tempo todo. Vai adotar as tecnologias para fomentar o conhecimento, o desenvolvimento de todo o trabalho dentro da escola, né? Quanto mais tecnologia tiver, pensa-se que o trabalho pode ser mais bem desenvolvido, tá? Faz o controle dos gastos, ele precisa estar sempre a par disso, mesmo porque o gestor, ele tem que prestar contas aos mantenedores, né? Aí tanto ao público quanto ao privado, isso precisa estar sempre em dia. Vai estabelecer uma gestão participativa e democrática por causa da linha, né? Horizontal, e participativa porque os membros da comunidade escolar vão fazer sempre parte do processo, tá bom? Isso aqui inclui também a associação de pais e mestres, tá? E ele precisa saber bem da legislação para poder tocar o seu trabalho de modo satisfatório, certo? Portanto, né, nesse sentido, quando você pensa na coordenação, perdão, na direção, você deve pensar que direção e coordenação têm que trabalhar juntas sempre, tá? Quanto mais eficiente for essa associação, mais eficiente vai ser a dinâmica da escola, mais fácil vai ser o diálogo e o trabalho entre todos, tá? Aquela ideia, por exemplo, que a gente tinha, né, de que o diretor está lá na sala dele, intocável, lá no Olimpo, isso não pode mais acontecer, tá? Também a sala do diretor não é a casa da mãe Joana, que qualquer um vai entrando, tá? Nem da coordenação, nem a sala de aula. Então, sempre essa a ideia de que os papéis são bem definidos e se espera que cada um entenda o seu papel e se relacione com os outros setores de um modo bem específico e satisfatório, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa última aula, tá? Lembrando que as aulas são bem curtas por causa do tempo do YouTube, mas era só para fechar o assunto mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem bem as suas férias, né? Já estou desejando isso porque acho que a gente não vai se falar pessoalmente assim, né, de vídeo. Mas lembre-se, façam os trabalhos, não percam os prazos. Quem tiver com algum problema, por favor, me comunique. Não deixa para a última hora, porque na última hora vai ser difícil fazer qualquer coisa. Tá bom, gente? Então, tá bom. Cuidem-se, tá? Tchau.